Oi, gente, tudo bem com vocês? Olha só, a foto que vocês viram aí tem vários barquinhos. Vou fazer a linha hoje da pedagógica, da professora, que é isso mesmo. E aí a gente tem uma tempestade. E eu quero colocar para vocês aí uma sequência de barquinhos para acompanhar a nossa tempestade. Tô bem irônica hoje, hein? Tcharam! Viram? Viram todos os barquinhos que passaram aí? Na verdade, não teve só barquinhos. Teve barquinhos e mansões de barcos, e iates, e aquela coisa toda que a gente está acostumado a ver só na televisão. Mas, brincadeiras à parte, eu vim aqui hoje falar para vocês de uma coisa muito séria. Na verdade, ultimamente a gente só tem coisas sérias para dizer, né? Nós não estamos no mesmo barco, estamos na mesma tempestade. E é engraçado que é uma frase que já está virando clichê, que estamos na mesma tempestade, no mesmo mar, no mesmo oceano, mas cada um tem o seu barco. E eu falo isso com relação a tudo que estamos vivendo no mundo inteiro. A pandemia está aí não só no Brasil, né? Não só em Brasília, mas em todos os lugares. Porém, cada um está no barquinho. Inclusive, tem gente que está no barquinho de papel, com a falsa ilusão de que em algum momento está seguro e o barquinho na água se desmancha e ele fica à deriva, ó, nadando. E essa comparação eu falo com relação a tudo que estamos vivendo. Aumento da violência, desigualdade social e a toda a mudança climática que está ocorrendo. E isso afeta diretamente a todos nós, né? Existem pessoas hoje que não têm o mínimo, que moram num quartinho, né? 10 pessoas, 15 pessoas dentro de um cômodo, não tem como se alimentar. Enquanto isso, 2 pessoas moram em mansões de não sei quantos mil metros quadrados. É a desigualdade social ficando gritante a cada dia. E aí a gente percebe que quando a gente fala nessas histórias de barquinhos, é tão difícil a gente lidar com a pandemia, que é um problema não só do Brasil, mas do mundo inteiro, quando existe tamanha diferença entre o modo de viver de cada um. Foi falado de máscara, foi falado da vacina, foi falado de inúmeras coisas para que a pandemia fosse amenizada em algum momento e para que a economia do nosso país não caminhasse para o fundo do barco, igual está caminhando. A pandemia necessitou e necessita de um distanciamento, E quando eu falo de um distanciamento, ele deveria ter sido eficaz. A gente percebe que as pesquisas falam a todo momento que quando falam de lockdown, de fechamento, esse fechamento ele deveria ocorrer de forma eficaz. E qual seria essa forma eficaz? Fecha tudo por um período curto de tempo, onde todo mundo respeitasse isso, e depois isso seria, né, distribuído igual está acontecendo agora. Mas o que acontece no Brasil? Nada fecha definitivo e nada abre definitivo. E aí a gente sempre fica nessa oscilação. Acaba, não acaba, diminuiu, aumentou, vem segunda onda, vem terceira onda. E aos poucos a gente está morrendo afogado, né? E é engraçado quando a gente fala sobre isso, é porque a gente sabe que a realidade de muitos, que é a maioria, é bem difícil. É bem difícil não estar trabalhando, é bem difícil estar em casa. E eu não estou falando de difícil de não aguentar ficar dentro de casa, não. De difícil porque não tem o que comer. De difícil porque não tem uma saída. De difícil porque não tem onde deixar os filhos. E aí isso engloba um monte de fatores, um monte de setores que a gente muitas vezes não leva em consideração, né? A gente percebe que hoje
várias instituições, várias pessoas vêm fazendo campanhas constantemente para arrecadar alimento. Por quê? Porque o alimento acaba sendo o essencial quando a gente não tem o mínimo, quando a gente perde até mesmo a dignidade. E aí engloba tudo, engloba a violência doméstica, engloba a não perspectiva de vida que as pessoas têm com relação a tudo que está acontecendo. E aí eu falo para vocês, nós no Brasil, e aí eu vou colocar um barco bem maior, o Brasil também é um barco. Diante de outros países, a gente não chega a ser um barquinho. Um iatezinho aí, mais ou menos. Digo mais, o Brasil está quase virando um Titanic. Que todo mundo apostava várias coisas e no final das contas acabou naufragando. E aí a gente tem que parar um momento para refletir qual é o nosso papel diante de tudo isso que está acontecendo. O que a gente faz para mudar essa realidade? Até onde as nossas atitudes influenciam em tudo isso que está acontecendo? Ah, mas eu não posso fazer nada, eu não posso mudar o que está acontecendo, eu não sou o culpado da pandemia. Será? Será que realmente você não tem responsabilidade em nada? Será que realmente a gente não pode fazer nada? É complicado. É complicado. Mais complicado ainda quando a gente observa que a cada dia mais a desigualdade cresce. E hoje quem era classe média está quase virando pobre e quem era pobre caiu abaixo do miserável. Porque as pessoas não estão tendo condições de se manter. E a gente pode citar vários itens, a gasolina, o arroz, a carne, tudo estão a preços exorbitantes. Isso me faz lembrar de uma época, quando eu era criança, que para os meus pais, estando trabalhando, era difícil até mesmo comprar um iogurte. Comprar um iogurte para uma casa onde minha mãe tinha 3 filhos, né, pequenos. Então, assim, iogurte era artigo de luxo que a gente bebia uma vez no mês. E há muito tempo que essa realidade tinha mudado. Que as pessoas tinham a oportunidade de ir no mercado e comprar coisas que a gente hoje diz que são supérfluas. E agora tá tão difícil, tá tão complicado que as pessoas vão ao mercado fazer compra e o dinheiro que você comprava inúmeras coisas, hoje você compra o básico, que é arroz, feijão e ovo, e olhe lá. É essa a realidade da maioria das famílias aqui. Aqui em Brasília, não vou ir longe não, aqui na nossa comunidade, aqui em Ceilândia. E a gente tem responsabilidade sim, em tudo isso que está acontecendo. E a gente pode agir e pode fazer a diferença sim. Eu queria que vocês parassem um momento para refletir sobre todos esses barquinhos que passaram aí na tela. Em qual barco você está? E qual o barco que você vê de longe? Beijo para vocês.